Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Ah, que coisa boa, muito bom. Bom dia, bom dia. Gente, que prazer enorme estar aqui com vocês. Vocês não fazem ideia do prazer que é estar aqui. Né? Primeiro, sim, estar aqui no Centro Espírita Harmonia, estar na ULI, é estar em casa. Né? Eu estou em casa. Eu estou tão em casa que eu fico mais aqui do que na minha casa. É uma verdade. E ainda mais estando aqui com meus mestres, né? Luiz, Alessandra, que foram meus facilitadores no ciclo 1. Na época, foi no início da pandemia, a gente começou a aula aqui igual vocês, e aí passou para o online. Foi um desafio muito grande, E eu lembro assim, a gente ficou acho que uns 15 dias sem aula. E em 15 dias na pandemia, com o Centro Espírita fechado, o pessoal foi lá e transformou tudo em online. Eu não imagino tanto que esse pessoal não deve ter trabalhado na época e aprendendo novas tecnologias, aprendendo novas coisas, né? E assim, nossa, agora tem que dar aula pelo Zoom, nem sei o que é isso, gente. Tem que gravar vídeo, não sei gravar vídeo, odeio gravar aula. E aí, como é que faz? E agora ficou tudo tão comum. Então, hoje a gente está aqui presencialmente. Futuramente a aula vai para o YouTube. Quantas pessoas estiveram aqui facilitando essa aula? Eu lembro as primeiras aulas que foram online não, foram presenciais. Eu lembro que eu tive aula aqui com Sandra Portela. Eu falo com ela até hoje, assim, que ela me segurou na ULI. Foi ela quem fez eu ficar na ULI, porque a aula dela era aula sobre Deus, foi a segunda aula. E eu fiquei assim, nossa, como pode ter uma visão tão diferente? Por que nunca ninguém tinha me falado que Deus e ideia de Deus são coisas totalmente diferentes? Como assim? E eu fui ver isso aqui agora, velho, por que não me falaram isso antes? Né? E aí, hoje a gente vai começar falando sobre as leis de Deus. E aí, eu trouxe para vocês essa imagem, não está dando para ver muito claramente, mas isso aqui é uma foto feita pelo James Webb, da galáxia. Nessa foto, tem galáxias aqui, que eles conseguiram captar a 13 bilhões de anos-luz, ou seja, perto do que a gente teoriza falando que foi o Big Bang. E eu olho para isso porque eu gosto de ver a grandiosidade de Deus na minha vida. Eu facilito algumas aulas aqui no Harmonia. Todas as minhas aulas, vocês vão passar aqui, espero ver vocês no ciclo 2. Ciclo 2 eu facilito 2 aulas lá, uma sobre dimensões da vida e a outra é sobre como lidar com os nossos problemas. Todas as minhas aulas, vocês vão me ver falando sobre Deus, a ideia de Deus. Eu sempre começo por isso. Falando sobre a morte, eu tenho a morte muito presente na minha vida, porque essa noção da finitude, e nós vamos falar disso daqui hoje. Mas eu gosto dessa imagem aqui porque ela me remete à seguinte questão: como compreender que é Deus? A ULI me trouxe essa diferença da diferença do que é Deus, né? O que o Espiritismo fala que é Deus, né? O Criador, o nosso princípio universal, né? A causa primária de todas as coisas, e a ideia de Deus que a gente tem. Mas a gente não faz nem ideia da dimensão do que seja o universo. E nessa imagem aqui, eu vi um cientista falando sobre essa imagem, que se você pegar um alfinete, apontar para o céu, olhar para a ponta, para a cabeça desse alfinete, você vai ver, dentro dessa cabeça desse alfinete está essa imagem aqui, que tem mais ou menos umas 10 mil galáxias, e cada galáxia com 100 bilhões de estrelas. Imagina, isso na ponta, eu olhando, eu vou ver isso na ponta de um alfinete.
Imagina o tamanho do universo. E aí, isso me traz, que é Deus para mim? Como eu trago Deus para mim? Que é Deus para mim? Porque se você pensar, somos bilhões de pessoas, e se você contar, efetivamente, nós temos um Deus para cada pessoa. Porque o meu Deus não é igual ao Deus de Bárbara. Meu Deus é igual ao seu, Bárbara? Eu duvido que seja. A ideia que eu tenho de Deus é muito diferente da ideia dela. Essa imagem aqui eu gosto demais. São 19 galáxias, feitas também, imagens pelo Webb, pelo James Webb. E aí as pessoas olham e falam assim, é o olho de Deus. Quantas vezes eu vi as pessoas falando assim, olha a imagem dessa galáxia, é Deus olhando a gente. Então, Deus tem 19 olhos, pelo menos foi o que James Webb conseguiu captar por enquanto. Agora você vê o tamanho do universo, o quanto que a gente consegue realmente ver disso. Aqui, nada. Aí a gente imagina, não, isso daí foi criado por computador. E Luiz estava me perguntando aqui agora, será que a inteligência artificial sabe que é Deus? Será que tem a inteligência artificial, essa inteligência que a gente tem trabalhado diariamente? Né? Porque ele fala assim, Paulo é o Paulo da inteligência artificial, porque eu trabalho com muitas coisas com inteligência artificial, não profissionalmente, como hobby. Paulo IA. É porque eu sempre estou falando de inteligência artificial, mas será que a inteligência artificial conhece as leis de Deus? E agora, nós temos as leis. E a uma inteligência artificial, será que ele consegue compreender? É para bugar a gente, né? Eu lembro de uma aula do Plínio. Aqui vocês já tiveram aula com Plínio? Plínio tem mania de bugar a gente, né? E ele continua sem... Ele gosta, ele adora. Ele continua bugando a gente até o ciclo 10. Esses dias, eu estava passando aqui na Harmonia, assim, Paulo, vem cá, você não está fazendo nada, né? Eu estou assim, tô indo para casa. Eu disse, não, mas você vai fazer alguma coisa agora? Eu disse, não, então vem cá, vem assistir uma aula minha. Mas não foi só assim, não. Ele lá tapou meus olhos e falou assim, entra aí e se vira, não pode ver. Você tem que entrar sem ver. Então, ele gosta de causar, mas... E aí eu pergunto, quais trocas você tem feito com Deus? Você faz troca com Deus, Jardilene? Assim, ó, quem já fez troca com Deus? Eu. Quantas vezes a gente já passou aperto e fez uma promessa para Deus? Né? Quais trocas você tem feito com Deus? Agora, depois daquela aula que a gente teve entre a diferença entre Deus e a ideia de Deus, eu estou realmente trocando alguma coisa com Deus? Eu gosto muito, eu tenho um vídeo que eu sempre apresento, que eu não posso apresentar aqui por conta de direitos autorais, mas é um vídeo do Rubem Alves. Rubem Alves é um escritor que eu gosto demais da conta. Demais. O primeiro livro que eu li dele chama Ostra Feliz Não Faz Pérola. E o primeiro capítulo fala exatamente isso. E ele fala exatamente que a ostra, para ela produzir uma pérola, você tem que ir lá e tem que botar um grãozinho de areia. E é isso que a gente faz aqui na ULI. A gente põe um grãozinho de areia. Algumas pessoas não gostam. Algumas pessoas não gostam, se sentem incomodadas e vão embora. A gente vai embora por quê? A gente vê a diferença da quantidade de pessoas que estão no ciclo 1 e a quantidade de pessoas que vão para o ciclo 2. E aquelas que chegam e formam no ciclo 10. Primeiro, sim, é um compromisso que a gente faz com a gente mesmo. Não é um compromisso com ninguém, é um compromisso nosso. Eu fiz um compromisso comigo de fazer os 10 ciclos. Porque aqui a gente vê muito que a ULI está voltada para você. É você, espírito, você, pessoa. Né? Como eu vou me conhecer, meu autoconhecimento, minha autotransformação, minha autoiluminação. E aí, Rubem Alves, ele pega e fala, ele fala a seguinte questão:
Na hora que você faz uma troca com Deus, na hora que você faz uma promessa com Deus, a gente acha que Deus é sádico, né? Eu vou subir 400 degraus de joelho para poder alcançar alguma coisa. Mesmo que seja uma coisa, olha, eu quero que um parente, uma filha, um filho está doente, você fala assim, nossa, eu prometo, Deus, que se ele sarar, eu vou subir a escadaria da igreja do Senhor do Bonfim de joelho. E aí Rubem Alves fala assim, por que a gente só promete coisa ruim para Deus? Por que você não promete para Ele ler um poema de Fernando Pessoa no final da tarde? Senhor, eu prometo que se eu alcançar isso daqui, né, já que você vai fazer troca mesmo, porque está dentro da gente isso, é difícil a gente tirar, mesmo que você tenha consciência das trocas que você fala assim, não vou fazer mais trocas porque não faz sentido, mas ainda continua fazendo sentido para você. Às vezes faz sentido para mim, eu vou fazer uma troca com Deus, e aí? E aí eu vou prometer o quê? A gente promete só coisa ruim. Peraí. Eu tenho uma amiga que ela promete não entrar nas redes sociais por um tempo. Aí eu disse ela assim, mas por que Deus também vê as redes sociais? Como é isso? Ela, eu não sei, eu acho que é uma penitência para mim. Então, isso é para a gente pensar. Como a gente percebe Deus? Como eu tenho, quais as percepções que eu tenho das leis de Deus? Quais as percepções que eu tenho das leis de Deus? E a grande incógnita é o que é lei de Deus e o que é lei do homem. Qual a diferença? Lei de Deus e lei do homem. Essa foto, apesar que está com uma mancha amarela ali, não tinha essa mancha não. Isso aí essa foto eu tirei ontem. Do nascer do sol. E aí eu queria ler uma coisinha para vocês, que é um livro que chama Filho de Deus, é do Divaldo Franco, com Joana de Ângeles. Ele tem um texto pequenininho, que eu gosto de ler demais. Eu sempre leio para mim. Que se chama Um Recanto Seguro. Há em cada criatura um recanto seguro para falar com ou escutar Deus. Uma paisagem desértica, um jardim florido, um córrego em festa, um amanhecer risonho, uma tarde chuvosa, uma canção ao longe, um rosto de criança, um campo bucólico, alguém em sofrimento. A magia de um poema, a glória de um amanhecer, a policromia de uma pintura, uma frase da Bíblia, uma conversa edificante, um relato comovedor, um gesto de sacrifício, uma oração. Há em toda criatura um recanto seguro que se alcança através de algum desses convites naturais, onde se sente, se fala, se ouve Deus, e o seu amor está mais próximo e é mais envolvente. Eu adoro esse poema. Isso para mim é um poema. E o meu recanto seguro, o meu lugar de encontrar com Deus, a hora que eu falo assim, nossa, Deus é maravilhoso. É de manhã. Eu gosto de sair para caminhar na praia cedinho, antes do sol nascer. Eu tenho a pele muito, muito preta, né? Muito escura, vocês já viram? Então, assim, eu posso tomar muito sol. Então, eu gosto de sair bem cedinho. E a hora que eu mais adoro é a hora que eu vejo o sol apontando bem no mar. A gente tem a certeza que o sol vai aparecer todos os dias. Mas esse momento, ele me toca e eu fico emocionado. E todo mundo que está correndo na praia, você vê todo mundo parado e para, olha assim.
e você fala assim, nossa, me conectei com o divino aqui nesse momento. Eu percebo a grandeza de Deus nesse momento. É a hora que me toca. Qual o recanto seguro de vocês para conversar com, para sentir Deus em vocês? Se é uma lei física, é uma lei universal que o sol vai nascer todos os dias? Se é uma lei de Deus? Ou é uma lei natural? O sol vai nascer todos os dias. Então, e a gente começa a entrar um pouquinho agora. Eu nem entrei nos objetivos, eu estou fazendo só a introdução. Que é, as leis divinas são as mesmas para todos os mundos? Isso está aqui no Livro dos Espíritos. De onde a gente tira as leis de Deus? Ela está aqui no Livro dos Espíritos. Eu estava vendo aqui hoje que aqui tem 433 páginas. 88 são dedicadas às leis de Deus. 88. Isso corresponde a 20% do livro. Então deve ser uma coisa importante. Deve ser uma coisa importante para a gente poder se atentar, para a gente poder perceber. Mas, e a pergunta é, as leis divinas são as mesmas para todos os mundos? E a resposta dos Espíritos é, a razão nos diz que ela deve ser apropriada à natureza de cada mundo e proporcionais ao grau de adiantamento dos seres que os habitam. Essa pergunta me intriga, porque eu falo assim, cara, eu não estou dando conta das leis daqui, como é que eu vou dar conta das leis do universo? Especialmente a hora que você pega, se você faz aquele exercício de colocar o alfinete para frente, para você perceber qual é o tamanho do universo, que na ponta de uma agulha cabem 10.000 galáxias, e cada uma com 100 bilhões de estrelas, é coisa demais da conta. Eu não sei quantificar isso. A gente não consegue quantificar isso. Chega um limite que você fala assim, nossa, isso extrapola a minha percepção do mundo. E aí, a grande questão é, esse é um livro de Adenauer, é um livro fininho, está à venda aqui, inclusive, eu acho que vale muito a pena ler. É um dos livros básicos do ciclo 8. No ciclo 8 a gente fala muito sobre Jesus, e ele fala sobre a diferença de Jesus e Cristo. Adenauer nos traz, situou o ser humano no mais alto patamar, retirando-o da inferioridade em que se coloca pela tradição religiosa, considerando o mais legítimo herdeiro do universo. Propôs uma revisão do entendimento das leis de Deus, visando libertar o ser humano da condição de réu, trocando pela de natural e feliz, beneficiária da vida. E é isso que vai nos trazer essas leis de Deus escritas que estão no Livro dos Espíritos. Mas será que as leis divinas e naturais, elas apareceram só com o Espiritismo? A questão 626 do traz. As leis divinas e naturais só foram reveladas por Jesus e antes dele. Os homens já as conheciam pela intuição? E os Espíritos respondem, não, dissemos que para elas todas, não dissemos que para elas estão escritas por toda parte? Todos os homens que meditaram sobre a sabedoria puderam compreendê-la e ensiná-las desde os séculos mais remotos. Essa aula já foi dada muitas vezes, a gente está sempre aproveitando os slides de Tânia Dias. Cada um dos facilitadores pega um pouquinho dos slides, porque facilita a gente, né? E os slides dela são lindos. Eu assisti algumas aulas, assisti a aula do Paulo de Tarso, assisti a aula do como é que fala? Almir, da Tânia, né? Aqui eu assisti a aula de Tânia. Foi quando eu me apaixonei por Tânia também. Eu tenho várias paixões aqui dos facilitadores que dão aula aqui, e alguns a gente se apaixona, não tem jeito. Mas onde está escrito a lei de Deus? Quem diz? Na nossa consciência. Na nossa consciência.
na nossa consciência. Se está escrita na nossa consciência, isso é o básico. As leis de Deus estão na nossa consciência. Isso significa que elas nasceram quando? Quando eu me senti, quando eu percebi que era um espírito, eu conseguia perceber quais eram as leis de Deus. Eu trouxe uma coisa interessante aqui para a gente, que é, vamos falar da religião hindu. Brahma, Vishnu e Shiva. Olha, nós estamos falando de 5.000 anos atrás. Pelo menos 5.000 anos atrás. Mas Paulo, aqui é uma casa espírita, você tinha que estar falando de espiritismo. Eu estou falando de espiritismo. Eu estou falando que, se eu tenho a consciência de ser imortal, se eu sou a soma de todos os personagens que eu já fui, significa que eu já fui hindu. Ah, com certeza. Inclusive, há um tempo atrás eu fui na Índia e me reconheci muito lá. É muito interessante. Na Índia... Oi? Então, mas eles tinham, olha só, são 3 deuses que representam Brahma, o deus da criação, responsável por dar origem ao universo e a todos os seres vivos. Vishnu, deus da preservação, é o responsável por manter o equilíbrio e a ordem do universo. E Shiva, o deus da destruição. Ele é rei das mudanças, ele destrói e dá lugar para o que novo floresça. Mas espera aí, não é igualzinho o que está no Livro dos Espíritos, falando das leis de reprodução, conservação e destruição? Kardec copiou do hinduísmo. Os espíritos copiaram no hinduísmo? Ou é porque isso está na nossa consciência? Isso vem ao longo de milênios. Isso aqui é só uma curiosidade. Já passou meia hora, eu nem entrei nos objetivos ainda. Sim, não, mas alguém trouxe almoço aí? Se te trouxe, a gente divide a marmita, hein? Isso é para a gente poder ver que essas leis, elas estão na nossa consciência, você sabe. A questão é que, quando a gente confunde as leis divinas com as leis humanas. Aqui era a hora que eu ia fazer a dinâmica. Que eu adiantei para o Rodrigo poder ir para o médico e... Bora para frente. Agora nós chegamos nos nossos objetivos, hein? Até que enfim. Vamos lá. Quais são os objetivos de hoje? Como objetivo geral, demonstrar a existência das leis de Deus, bem como seu funcionamento na sociedade. Será que eu vou dar conta de demonstrar? A existência das leis é fácil, mas será que eu vou conseguir demonstrar quais são essas leis? Ou será que o que eu vou demonstrar é a minha ideia das leis de Deus, igual tinha a ideia de Deus? Vamos lá, hein? Ostra feliz não faz pérola, hein? Nós estamos colocando aquele grãozinho de areia para a gente poder se incomodar, de poder sair do lugar, para poder pensar. Essa é a ideia daqui. Não é trazer para vocês uma verdade, é para trazer vocês a sua verdade e te dar novos elementos para você pensar sobre tudo isso. Objetivos específicos: explicar o funcionamento das leis de Deus e seu alcance no espaço e no tempo. Demonstrar que as leis morais de Deus são instrumentos para a harmonia universal. Mostrar os níveis de percepção das leis e demonstrar como se usa, como se convive e se dialoga com as leis de Deus de forma a alcançar a harmonia. Aqui está descrito um pouquinho do que eu fiz da introdução, para a gente demonstrar tudo isso. As leis de Deus, divinas ou naturais, onde estão escritas as leis de Deus? Em lugar nenhum. Escrito é só o que a gente percebe das leis, mas elas estão, como a gente falou,
estão na natureza, podem ser entendidas se observarmos na natureza e em nossas consciências. Está todo mundo muito caladinho. Alguma pergunta? É profundo? Precisa pensar. Precisa mesmo. Todos bem até aqui? Então pronto. Vamos seguir. Leis de Deus, divinas e naturais. Que se deve entender por uma lei natural? Lei natural é a lei de Deus, a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve e o que não deve fazer, e ele só é infeliz porque dela se afasta. Está no Livro dos Espíritos. Mas como eu percebo as leis de Deus? Eu acho que a gente sempre percebe. Você acha que a gente sempre percebe? Só que a gente coloca em prática se quiser. A gente coloca em prática se quiser, exatamente. Esse é o ponto. Esse é o ponto. A gente põe em prática se quiser. Um dia. E ontem foi muito engraçado. Aqui nós temos uma central de capacitação de facilitadores, de expositores e facilitadores. Todo mundo que quer vir cá e facilitar uma aula, ou fazer uma exposição, fazer uma palestra, tem que passar por essa graduação, digamos assim, né? Que está disponível para quem for a partir do ciclo 7. Quem for aluno do ciclo 7, quem for trabalhador da casa tem um bônus, e a partir do ciclo 6 pode fazer. E ontem a gente estava conversando, eu trabalho também na central, eu passei por lá para poder estar aqui, e me apaixonei pelo trabalho, e trabalho na equipe da central de facilitadores. E ontem a gente discute muitas coisas, a gente discute muitos assuntos polêmicos, muitos mesmo, muito mais até do que é falado. O grão de areia lá é mais grosso do que o grão de areia da Olhe, né, Luiz? A gente fala muita coisa lá, e é muito bacana. E a gente estava discutindo exatamente sobre moral, porque a gente está falando sobre leis morais. Na hora que você pega ali as leis naturais, e aí os livros dos Espíritos falam sobre leis morais. E aí um amigo nosso, da central, Nilma, eu até perdi permissão para ele assim, Nilma, isso estava no WhatsApp, eu falei assim, Nilma, eu vou colocar isso na minha aula de amanhã. Assim, pode colocar. Assim, o que é moral? A palavra moral vem do latim morus e significa os usos e costumes, assim sujeito à temporalidade, cultura, sociedade, etc. A moral muda constantemente, pois os hábitos sociais são renovados periodicamente e de acordo com o local em que são observados. Já a ética independe de costumes ou da sociedade, pois refere-se a um estilo de atitude que procura refletir sobre o melhor modo de agir, que não abale a vida em sociedade e não desrespeite a individualidade dos outros. Assim, rapaz, você é um professor, viu? Eu vou ter que sentar aqui e estudar isso aqui que você falou, que é muito profundo. Pelo seguinte, Rita, o que é? Você está em 1857, época que Allan Kardec estava consolidando o Livro dos Espíritos. E aí eu pergunto para você, lá naquela época, o que é? Usa calça e trabalha. Era um homem. Se eu perguntar hoje a mesma coisa, o que é? Usa calça e trabalha. Todo mundo. Então a gente tem que ter um entendimento, a gente tem que ter isso muito claro, que entender o Livro dos Espíritos é entender como ele foi escrito naquela época. Não quer dizer que o que está lá não seja válido, não é isso. Ele é a nossa base, é a base para todo o nosso entendimento, né? Mas significa situar o Livro dos Espíritos à época que foi escrito. A época que ele foi escrito não existia essa diferença entre o que é moral e ética. Era tudo moral. Mas a gente pode entender que são as leis éticas.
Então, aí, ó, divisão das leis morais. Está aqui como está escrito o Livro dos Espíritos. Eu assisti essa semana uma apresentação de uma inteligência artificial. Uma inteligência artificial. E eles colocaram a Xuxa para poder responder algumas perguntas. Estavam questionando a Xuxa de como ela pôde fazer o absurdo de cantar aquela música do índio fazer barulho, índio ter seu orgulho. Então, assim, Xuxa, desde quando é índio? É indígena. Não é índio que fala, é indígena. E desde quando índio é idiota que fica lá fazendo barulho? Essa era a questão. Aí eu fiquei pensando sobre isso, e aí eu lembrei daquela música Amor de Índio, do Beto Guedes. Eu falei assim, vai mudar agora é Amor de Indígena. Ou a música do Legião Urbana. Legião Urbana tem uma música chamada Índios. Agora mudou, agora é Indígenas. Entenda, eu não estou falando mal disso. Eu estou falando que o pessoal de hoje, às vezes, não entende o que era da cultura anterior. Como cancelaram Monteiro Lobato. Gente, cancelaram Monteiro Lobato, eu fiquei tão triste. Cancelaram Monteiro Lobato porque Monteiro Lobato falava tinha uma escrava trabalhando, não é isso? Eu falei assim, nossa, Sítio do Pica-Pau Amarelo nunca mais. Mas entendam, era a cultura da época. A gente não tem que modificar a cultura da época, a gente tem que entender o que era a cultura da época. Esse é o ponto. Hein? O que era aceito. Exatamente, era o que era aceito. Então, vamos voltar 2000 anos atrás, quando perguntaram para Jesus, apresentaram para ele uma mulher e falaram, olha, essa mulher era adúltera. A lei diz que ela deve ser apedrejada. O que nós vamos fazer? Quem lembra a resposta? Joga a primeira pedra. Exatamente. Quem nunca pecou. Então, nossa, Jesus é maravilhoso, né? A sabedoria dele naquele momento, eu falei assim, nossa, ele estava muito inspirado, ele estava muito intuído, na verdade, né? Que vinha dele isso. Né? Não era inspiração, não era externo, era dele. Ele estava muito intuído de dar uma resposta dessa. Eu fico imaginando, se me perguntassem isso, o que eu ia falar? O que eu ia falar naquela época? Porque provavelmente eu ia ser um dos que ia jogar pedra. Por quê? Estava na lei. Ele era um espírito evoluído, ele já veio para nos ensinar. Ele veio para nos ensinar. Então, eu lembrei de uma viagem, falando isso aqui, eu lembrei de uma viagem que eu fiz agora há pouco tempo. Eu fui conhecer o Salar de Uyuni, na Bolívia, e cheguei lá, eu estava num carro com mais outras pessoas. Era para você atravessar o deserto de sal, você tem que estar num carro 4x4, e nesse carro tinha o nosso condutor e mais 7 pessoas, que era o que cabia no carro. E esse carro, era um grupo, a gente estava em 4 ou 5 carros andando. Eram 5 dias de viagem ali, e você ia, voltava, passeava, passava o deserto todo, uma coisa maravilhosa. E no último dia, ou penúltimo dia, um dos motoristas bebeu uma cerveja. E na hora que ele bebeu essa cerveja, o pessoal do carro viu, falou que não queria que ele dirigisse, obviamente, com toda certeza, mas criaram um problema tão grande, e aí a gente está escutando o nosso motorista falando, e a dona da agência vira para ele e fala assim, olha, você não vai receber seu salário, porque está escrito aqui, nas nossas normas, que se um de vocês bebessem, todos vocês ficam sem receber. Aí a gente pegou, eu falei assim, não. Eu chamei ele e falei assim, olha, vamos lá para a sua agência, que a gente quer ir lá conversar. Eu fui lá conversar com ela, falei assim, olha, eu não concordo com isso.
Se o motorista que acompanhou a gente o tempo inteiro, fazia tudo para a gente, ele fazia o café da manhã, ele servia o almoço, ele servia o jantar, nas paradas era ele que ajudava, o cara trabalhava de 4 da manhã até às 10, 11 horas da noite, todo dia, para a gente poder fazer o passeio, e ele não ia receber, eu falei assim, eu quero meu dinheiro de volta, porque meu dinheiro eu vou dar para o motorista. Mas uma das pessoas virou e disse assim, é a lei deles, e a lei tem que ser cumprida. Essas foram exatas palavras. E eu lembrei desse caso exatamente por isso. A hora que eu falo assim, é a lei. Tá bom, é a lei humana. Mas a gente pensa sobre a lei que foi escrita? Porque essa lei, por exemplo, ela foi escrita por Moisés. Na época, né, nós estamos falando aqui, então vamos lembrar dos 10 mandamentos. É uma lei, os 10 mandamentos, está na Bíblia. É uma lei de Deus ou é uma lei humana? Ó, teve as duas coisas aqui, ó. É de Deus e é humana. E aí? Quem quer falar? Presta o microfone. Vamos debater isso aqui um pouquinho. Eu acho que é humana. Ele pode ter sido inspirado pelas leis de Deus, mas ele que colocou no papel. Foi um humano que escreveu. Foi um humano que dissipou, né? Que... Ele escreveu no papel? Tinha papel naquela época? Você entendeu? Pare. Nas pedras. Quem acha que é de Deus? Virgínia, por favor. Não, as leis de Deus foram escritas na pedra no tempo, acho que foi Moisés, né? Que fez lá os mandamentos, as leis de Deus. Os 10 mandamentos. Agora, o homem que pegou essas frases e interpretou da maneira dele. Eu penso assim. Porque você vê que tem várias Bíblias e cada um fala uma coisa. E cada uma pessoa que lê essa Bíblia interpreta de uma maneira diferente. Pronto, você chegou num ponto muito importante, que é a interpretação do que está escrito. Então, as leis escritas pelos espíritos, esses espíritos, quem são? Nós, pessoas igual eu, igual você, foram escritas por eles. As leis, está aqui, são leis universais, leis imutáveis, está no livro dos Espíritos. As leis de Deus são imutáveis, mas, vamos lembrar do macaco? Qual que é a minha percepção das leis? Como é que eu vejo as leis de Deus no universo? E aí a gente tem a divisão das leis morais, por acaso, em 10. Os 10 mandamentos é uma lei humana ou uma lei de Deus? Não matarás. Não... Humana? Será? É para a gente pensar. Olha o grãozinho de areia lá dentro da ostra. Não cobiçará a mulher do próximo. Pô, mas nem pensamento, a mulher era tão linda. Mas cobiçou, pecou, já era. Pensou, já era. E aí? Entendam, eu não estou falando mal de Moisés, não estou falando mal das leis, nada disso. Tudo que existiu até hoje me trouxe até aqui. Até o ponto onde eu estou hoje. A Adenauer tem mania de falar, né? Se você é assim hoje, imagina que você já não foi. Mas tudo nos trouxe até aqui, até esse ponto da gente pegar e pensar sobre as leis. Vocês vão ter as próximas aulas agora, vocês vão ter aulas sobre trabalho e progresso. Vai ter uma aula específica sobre isso. Depois vocês vão ter aulas sobre igualdade, liberdade e sociedade. Depois terão mais uma aula que é sobre conservação e destruição. Eu coloquei... Como? OSPB? Será que é isso? Você lembra? Lembro, com certeza eu lembro. Sou dessa época, sim. Nem sei se isso tem mais hoje. Então, e
vocês não vão ter uma aula específica sobre lei da adoração, nem lei da reprodução e lei da justiça, amor e caridade. Então vamos falar disso aqui agora. Aliás, mentira, a aula 19 é a aula sobre energia sexual, que vamos falar um pouquinho sobre a lei da reprodução. Né? Mas as outras aulas nós vamos estudar muito aqui, especificamente, as próximas, 15, 16 e 17. A 18 é o que, Alessandra, que eu não lembro? Família. Ó. Será que a família está aqui dentro? Tá. Família aborda tudo isso, essas leis todas? Dentro da sociedade. Dentro da sociedade, exatamente. Oi? Ah, a Alessandra que vai dar essa aula. Muito bom. Gente, a Alessandra, eu tinha as aulas com ela, eu podia fechar os olhos, ver quem é que ia dar aula, não tem como errar, não tem como não reconhecer as aulas dela. Os vídeos gravados, então, todos. Família é uma aula polêmica. Por falar em família é uma aula polêmica, quem aqui tem vindo nas palestras de sábado à tarde do Espiritismo e Família? Vocês estão perdendo, gente. São explanações fantásticas sobre a família. Hoje nós vamos ter a família kármica com Adenauer Novaes. É interessante, vale a gente vir, vale a gente pensar um novo ponto de vista sobre karma. Karma existe? Karma é uma lei? Ó, vamos aumentar isso aqui. Karma, será que é uma lei? Está ali entre as leis do karma. Mas olha lá, eu estou vendo, ó, Shiva, Vishnu, Brahma. Ó, Brahma está ali, ó, rei da reprodução. Vishnu está ali, ó, rei da conservação. E Shiva, lei da destruição. Será que só existem essas leis? Ou será que são formas da gente poder ver as leis? Hoje mais cedo, eu estava fuçando aqui no celular. Eu acordo muito cedo. E aí me veio na cabeça, alguém soprou na minha cabeça, falou assim: você não vai falar de Kybalion, não? Não vai falar de Kybalion, não? E aí eu falei assim: gente, Kybalion, 7 princípios. Será que esses 7 princípios são leis? Ó, princípio do mentalismo: o todo é a mente e o universo é mental. Tá gostando, né, Ava Maia? Kybalion, pois é. Então, princípio da correspondência: o que está em cima é como o que está embaixo, o que está embaixo é como está em cima. Princípio da vibração: nada está parado, tudo se movimenta, tudo vibra. Isso é uma lei universal? É, isso é uma lei universal. Tudo vibra. Mas por que não está ali no Livro dos Espíritos? Eles erraram? Não, são formas de ver as coisas. O tempo. Não, mas porque o Kybalion foi escrito 5.000 anos atrás? Então, mas são formas, são divisões que a gente faz, são percepções. Olha o macaco. É aquilo que eu consigo perceber. Vocês nunca mais vão esquecer desse macaco, eu tenho certeza. Não é? Porque você vai falar assim: cara, eu não vi o macaco, eu não percebi isso. Oi? Não, na verdade, eu acho que a gente viu, muita gente viu. É, você vê, só que você não percebe, seu foco está em outro lugar. Né? Princípio da polaridade: tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem seu oposto. Princípio do ritmo. Princípio da causa e efeito. Ah, esse eu adoro. Princípio da causa e efeito eu adoro, porque... E o outro é o princípio de gênero. Tudo tem o masculino e o feminino. Então, isso são princípios escritos, sabe-se lá quanto tempo, que veio de forma oral, passando de geração em geração. Né? Vale a pena ler, vale a pena pesquisar sobre isso. Né? Porque o conhecimento que a gente tem é muito pequenininho. O conhecimento que os espíritos têm é do tamanho do nosso. Só que eles têm uma consciência, acredito eu, que eles têm uma consciência maior porque
não estão limitados ao corpo. Então, eles têm acesso a outros conhecimentos que hoje eu me esqueci. Lei do esquecimento, né? Tudo a gente põe como lei. Não está escrito aqui que é lei, não. Mas lei do esquecimento. Não, quando você reencarnar, você vai esquecer de tudo. Por quê? Por que a gente esquece de tudo? Quem chuta essa aí? Quem sabe? Hein? Precisa esquecer? A gente tem que parar de mistificar as coisas. Eu me ponho nisso tudo que eu falo. Porque eu esqueço, porque eu tenho um córtex novo, ele está zerado. Então, eu não vou lembrar de nada. Se eu não acessar o meu inconsciente, eu não vou lembrar de nada. Então, é por isso que eu esqueço. É uma questão biológica, não é mística. Então, a gente tem que ir atualizando. A gente vai atualizando a linguagem, a gente vai atualizando, vai se atualizando, vai pesquisando, pega a base, não pode esquecer a nossa base, é por isso que a gente lê o Livro dos Espíritos. Quem já leu o Livro dos Espíritos aqui? Quem leu o Pentateuco? Leu o Pentateuco, 5 livros básicos. Eu não li todos, não. Ainda falta um para eu ler. Mas eu viajava muito. Sabe como é que eu comecei a ler o Livro dos Espíritos? Audiobook. Eu viajava quilômetros dirigindo, há anos atrás. Aí eu queria conhecer o Livro dos Espíritos. Coloquei em audiobook, escutava. Eu fazia, até hoje eu faço isso, eu faço do meu tempo um tempo útil, tempo de deslocamento, um tempo útil. Ou seja, se eu estou viajando, eu ponho alguma coisa, uma palestra no carro para poder escutar, no avião, no carro. Se estou dirigindo aqui em Salvador, nossa, vou demorar meia hora. Rapaz, é meia hora que eu posso aprender alguma coisa. Eu ponho ali uma palestra no YouTube, fonezinho de ouvido, ou se eu estou dirigindo, põe no carro para poder ir escutando. Vou escutando. E a gente vai aprendendo. Né? Se vocês fizerem isso, o Pentateuco passa assim, ó, rapidinho. Rapidinho vocês leem, porque é importante ler essas obras todas. É muito importante. A nossa base, a base do Espiritismo está nisso. Então vamos passar um pouquinho as leis aqui. Lei de adoração. Conexão do divino que há em cada um de nós. Lei da adoração. Lei da adoração não é falar assim, ô meu amor, eu te amo, não. Não, tá? Não é namorar, não. Existe uma energia que nos faz buscar Deus. A gente está sempre buscando Deus. Sempre. Está no nosso psiquismo. A gente tem a necessidade de Deus. Toda civilização adora de alguma forma. De que forma eu me conecto com o divino, seja ele interno ou externo? É aquilo que eu trouxe para vocês. Como você conecta com o divino? É bom a gente buscar isso. É bom a gente se perguntar isso. A hora que eu falo para estudar bastante, principalmente o Livro dos Espíritos, esse é a base. É para a gente poder conhecer e até mesmo ampliar nosso conhecimento e depois questionar. Não é questionar falando que está errado, não. É questionar de, vou trazer para hoje. Lembra? Quem usa calça aí trabalha. Lá, 1857, quem usa calça e trabalha é homem. Hoje, quem usa calça e trabalha, todo mundo. Né? Mas a lei da adoração. A lei da adoração é sentir o divino que está em mim. É onde me conecto com o divino. Lei do trabalho. Ó, essa aqui, quem lembra dessa fórmula aí? Gente, 2º grau passou tem pouco tempo. Hein? Alessandra, fala aí. Trabalho é igual a? Força. Não lembro não dele. O coeficiente 0, agora o dele não lembro. Desenvolvimento dele. Eu sou das humanas, não sou das exatas, não vem me humilhar, não. Não estou não. Não é para humilhar, não. É para a gente poder pensar.
Trabalho, será que é isso aqui? Nós estamos falando das leis físicas, das leis da física. A lei da física é uma lei de Deus? Hein? É da natureza? Deixa eu pegar uma coisa leve aqui. Se eu pegar isso aqui e soltar para poder cair no chão, isso aqui é uma lei? Lei da gravidade? É uma lei divina? Não? Lei da gravidade não é uma lei divina? Ela é natural? Então é uma lei de Deus. Se ela é natural, ela é uma lei de Deus. Entende? Terás que pagar o IPTU todo mês. É uma lei de Deus? Não é. Não? Não paga não para você ver. É isso. Paga não para você ver. Eu solto o controle, vamos lá. Fundamental para o desenvolvimento e progresso do espírito e da sociedade. Gente, sem trabalho, que seríamos nós sem trabalho? E não estamos falando de trabalho remunerado, não. Trabalho. Hoje de manhã eu estava com o pessoal do Ciclo 9, mestre Luiz, aqui, nosso coordenador, e a gente estava discutindo sobre trabalho voluntário. Uma das coisas que eu adoro nessa casa é isso. Se você quer, aqui tem espaço para você crescer. É você quem tem que querer. Eu estou precisando diminuir. Eu estou aqui de terça a sábado, mas porque cada dia eu fico fascinado. Cada dia eu tenho um trabalho diferente. Além de facilitar algumas aulas. Fala, querida. Eu penso o seguinte, eu também já vivi essa fase sua. Lá na minha casa todo mundo dizia, leva a cama. E por pouco eu não trouxe mesmo. E estou no caminho de voltar a fazer a mesma coisa. Eu acho que tudo que é bom tem que ser repetido diversas vezes. E essa casa bendita, só quem está nesse processo sabe o que é. É uma delícia. Venham, se proponham, se permitam a trabalhar conosco, porque realmente faz muito bem a gente. Então, hoje à tarde, a casa tem tantas coisas que tem dia que é difícil você... quer dizer, eu me envolvi em tantas coisas que tem dia eu tenho que escolher o que é que eu vou fazer. Então, hoje à tarde tem Espiritismo em Família, convido todos a vir, que a palestra vai ser fantástica. Mas, ao mesmo tempo, vai ter aqui Escola de Trabalhadores. E aí? Eu estou nos dois, qual onde que eu vou? Eu começo lá, depois eu desço, venho aqui, faço o que eu tenho que fazer e volto. Opção minha. Eu adoro estar aqui. E estamos reescrevendo como deve ser o trabalho aqui. Tem que ter uma lei. É uma lei ou uma norma? É uma norma. Tem que normatizar como é o trabalho voluntário da casa. Isso não quer dizer que é ruim. Quer dizer que é ótimo. Só que você tem que saber como que funciona. E a gente está reescrevendo isso. E aí, acredito que no próximo ano já vai ter Escola de Trabalhadores formal, para quem quiser ser trabalhadores. Convido todos a trabalhar, porque é maravilhoso. É engraçado que desde o ciclo 1 eu ficava esperando alguém me chamar para poder trabalhar. A Alessandra não me chamou. Eu falei assim, nossa, como eu queria ser monitor, gente, aquele negócio é legal. A Alessandra não me chamou, não. Aliás, a Alessandra não, Vini era meu coordenador. Venha trabalhar que você ganha. Você sabe qual camisa que eu adorava aqui? É a camisa do Campus 2. Eu achava aquela camisa maravilhosa. Eu falei assim, gente, eu tenho que usar uma camisa daquela. Eu usei a camisa daquela por 2 anos. Eu tive que parar de usar por conta de outros trabalhos aqui. Aí isso foi para o Campus 3, depois do Campus 4. Hoje eu estou no Campus 4. Mas a gente está sempre querendo usar as camisas aqui, né? Cada uma mais linda do que a outra. E aí quando eu comecei a trabalhar, eu fui começar no ciclo 3. Porque eu estava esperando que alguém me chamasse. Olha que coisa mais boba. Eu queria trabalhar e não me prontifiquei a trabalhar. Fiquei esperando alguém me chamar para trabalhar. Aí, quando eu concluí o ciclo 3, me chamaram e eu comecei a ser monitor. Eu devia ter me prontificado. Jane, que vocês vão conhecer, que é outra delícia aqui da casa, que é coordenadora do ciclo 2. Ela disse assim, por que você não trabalha no ciclo 2? Você não chamou?
Mas dessa vez eu me voluntariei. Falei assim, não, eu quero trabalhar no ciclo 2. É um ciclo... Pois é, isso que eu estou falando. Se voluntariem. Existe essa possibilidade, e deixa eu te contar. Não é para os outros, não. É para a gente. Quem ganha é a gente. Você trabalha, você dá, e só você recebe. Você está dando para você mesmo. E é maravilhoso. E é um trabalho. Estou falando muito de trabalho. De trabalho vocês vão falar dos próximos anos. Ciclo 9. Então, ciclo 9 também. Então, está me convidando, tá bom. Então, ciclo 9 é um ciclo delicioso. Delicioso. A gente vai falar sobre o nosso planejamento espiritual. A gente passa os ciclos, vocês já devem ter ouvido falar isso aqui, né? A gente passa os ciclos olhando, o ciclo 2 é quem sou. E aí você vai estudar sobre isso. O ciclo 3 é com quem estou. Eu trabalho no ciclo 3, que eu adoro, que é um ciclo mediúnico. Mexe muito. Se a aula passada mexeu com vocês não fazem ideia do que vai ser o ciclo 3. Transforma a nossa vida. E por isso que eu adoro trabalhar lá, e eu estou lá até hoje. Quando eu passei pelo ciclo 3, eu fiquei, não saí mais. Né? Ciclo 4, ciclo 5, ciclo 6. Aí o ciclo 6 volta a lanterna para você começar a se olhar mais. E aí você não para. Ciclo 7, 8, 9. Lei do trabalho. Adquire habilidades e amplia seu conhecimento. Não quer dizer que tem que ser trabalho remunerado, não. Tanto lugar aí precisando de trabalhadores. Não é o trabalho pelo trabalho, é para poder auxiliar o outro. E na hora que você estiver auxiliando o outro, não é pelo outro, não, é você. Você está se ajudando mais que os outros. A fundação aqui tem um trabalho maravilhoso, maravilhoso no Lar dos Idosos. Eu tive uma reunião lá semana retrasada, numa sexta-feira, e eu ainda estava brigando com o meu coordenador de sábado, assim, cara, não marca reunião para a gente em dia de semana, horário de trabalho não, que você me quebra, né, por conta do meu trabalho remunerado. Mas aí eu fui lá e estava assim dos trabalhadores aqui da casa. Todo mundo que está aqui, porque não tem jeito, você entra, você não para não. Né? Você vai ser monitor, depois você vai ser facilitador, você vai estar lá fazendo um trabalho com os idosos, com os jovens. Né? Então, assim, se voluntarie. Lei da reprodução. Eu gosto dessa. Essa eu comecei cedinho. Tanto que eu já tenho 2 netos hoje. Meus filhos também começaram cedinho. Ó. Todo mundo lá na família adora a lei da reprodução. Lá em casa a gente leva isso à risca. Entendeu? Então, lei da reprodução. Sem reprodução, o mundo corporal padeceria. Toda vida nasce através da reprodução. Sempre a reprodução, sem a reprodução não teríamos novos corpos e nem novos espíritos. Novos espíritos? Claro. Se tudo está em evolução... Vocês já tiveram aula de evolução aqui? Todo mundo gravou? Como é que está? O princípio inteligente atuando na matéria. A hora que o princípio inteligente consegue identificar, se sentir como espírito, ele permanece com aquele perispírito e se individualiza, ou seja, um novo espírito. É uma lei que me lembra muito me lembra algumas coisas que Buda falava, né? Estamos todos interconectados a tudo que existe. E a lei da reprodução, a gente passa por ela para depois conservar e depois destruir. Né? Seguida da lei da conservação. Conservação da vida, cuidados com o próprio corpo. Quanto consigo preservar a minha vida e de outros? Quem faz atividade física aqui? A coisa está melhorando. Cuidar desse invólucro aqui é extremamente importante. Extremamente importante. Por quê?
existe a lei da destruição, mas não quer dizer que eu tenho que chutar o pau da barraca, né? Não tem que ser agora. Entende? Eu tenho tanto o que conservar, eu tenho tanto o que aprender. Na aula do ciclo 9, a gente falando sobre o planejamento espiritual. Assim, nossa, na próxima encarnação eu quero fazer isso, na próxima encarnação não será desse jeito, na próxima encarnação eu vou fazer diferente. Por que não começou agora? Começa agora. Ah, não, agora não dá, agora a vida para mim já não vale mais a pena, não quero. Comece agora. No seu planejamento, dando um spoiler aqui, viu? Pode, não pode? Dando um spoiler aqui, no seu planejamento espiritual, você vai planejar, não é planejamento reencarnatório, não, são coisas diferentes, é seu planejamento espiritual, seu planejamento de vida. Por que você já não está planejando para a próxima reencarnação? Não é o reencarnatório, mas é o que eu quero fazer, como eu quero ser na próxima vida. Eu, por exemplo, eu posso falar, um dos meus planejamentos é melhorar a minha mediunidade ostensiva. Eu acho que a gente ganha muito sendo um médium ostensivo. E como que eu faço isso? Eu estou no centro espírita hoje. Eu trabalho numa mediúnica. Não interessa o tanto que eu sou muito ou pouco ostensivo. Eu estou lá porque eu tenho que desenvolver. E se eu acredito que isso vai me trazer um benefício ad eternum, o espírito, não falamos da mortalidade do espírito, então é ad eternum. O que eu consegui aprender agora, para a próxima, e aí? O que você tem feito agora para conservar e para aumentar suas habilidades para suas próximas existências? Ah, não, Paulo, eu estou velho. Eu agora, cara, eu estou com 60, estou com 70. Não consigo começar nada agora. Consegue. A gente consegue começar muita coisa agora. Eu conheço um rapazinho de 85 anos, que acabou de entrar na faculdade. Agora ele teve a oportunidade, ele entrou. Ele falou assim, eu não sei se eu vou formar, mas eu sei que lá eu vou estar. E isso trouxe tanta vida para ele, mas tanta vida, essa faculdade agora aos 85 anos, que eu acredito que ele vai para mais de 100, na felicidade que ele está. E sabe, assim, na meta de que ele quer formar e o tanto que ele estuda, assim, não, o que eu mais tenho é tempo, eu sou aposentado, aluno nota 10. Mas, voltando para a lei da conservação, por que eu pergunto quem faz ginástica? Por exemplo, uma das coisas mais difíceis que eu vejo acontecer é a demência. Isso aí é um estudo correlacionando a demência com a falta de força nas pernas. Meu amigo, é leg press o dia inteiro, ó. Quem faz academia sabe do que eu estou falando. É só leg press e agachamento. É o tempo inteiro. Por quê? Eu não quero perder a felicidade que é ter consciência da vida. Eu não quero estar demente. E se uma das formas é ter força na perna, meu amigo, ó, 150 quilos no leg press, 200. Meu filho outro dia disse assim, pai, eu faço 400. Se não humilha. Pois é, não humilha. É o limite de peso que tem na academia do prédio. Pois é. Outra coisa, tem que cuidar do joelho. Então, quanto eu tenho cuidado do meu corpo, conservado o meu corpo, cuidado da alimentação, ido aos médicos regularmente. O que foi criado deve ser preservado. E lei da destruição, para trazer transformação, regeneração, motivação para mudanças, regeneração da matéria, processo de destruir em mim para recomeçar. O espírito precisa dessa transformação. Gente, a morte do corpo é uma bênção. É uma bênção. Já pensou se a gente fosse, se o corpo, né, todo mundo queria, quantos filmes você vê das pessoas querendo, buscando a eternidade no corpo?
Mas tudo está em constante transformação. Tudo está em constante transformação. Oi, Verena. E a lei da destruição, agora me deu confusão. A lei da conservação, porque, por exemplo, se eu quero cuidar do corpo e não quero envelhecer, vamos dizer assim, e quero me conservar mais nova, eu estou afetando a lei da destruição ou eu estou conservando? Não, entenda, são coisas bem diferentes. A lei da conservação, você vai conservar, o seu corpo vai ter um fim. Mas como vai ser esse fim? Você tem que cuidar dele, né? Não quer dizer que é para fazer cirurgia plástica todo ano, não. Pode ser, opção sua. Cada um, né? Mas o cuidar da sua saúde, cuidar disso daqui. A lei da destruição, eu preciso uma semente. Como é que a semente se destrói para que nasça uma árvore? E a árvore, ela precisa destruir para ser destruída, se destruir naturalmente, depois de muitos anos, depende de cada árvore, tem um tempo de vida, ela devolve para a terra toda aquela matéria orgânica para que outras cresçam. E você, a cada recomeço, quantas pessoas passam por muitas dificuldades na vida e falam assim, nossa, eu queria tanto recomeçar. Agora, imagina que uma pessoa que perdeu a perna, se o corpo fosse eterno. Uma pessoa que nasceu já sem os braços, ou nasceu cego, por exemplo. Né? Se o corpo fosse eterno, então assim, ele vai aprender habilidades, vai passar por aquilo ali, vai aprender habilidades de lidar com isso, né? A gente vai falar muito sobre lidar com habilidades, principalmente as relacionais. Ciclo 2, espero vocês lá, todo mundo. Aula minha, não percam, minha aula é divertidíssima, eu também adoro. Mas a lei da destruição, porque tudo está em constante mudança. Mas espera aí, Paulo, você está dizendo que o universo vai acabar? Espero que não agora. Mas tudo está em constante mudança nós vamos chegar lá, para a evolução. E uma das formas da gente evoluir também é o fim dos ciclos, o fim das coisas, para que novos surjam. Mas enquanto eu estou nesse daqui, eu tenho que preservar meu corpo, né? Paulo, eu vou no médico, eu faço academia, eu como bem, mas estou envelhecendo. Todos estamos. Mas é muito melhor a gente chegar com 70, 80 anos com saúde do que com o corpo debilitado. Porque a quantidade de problemas que você vai poder ter em função disso na sua velhice é muito maior. É assim, lembra a lei do trabalho remunerado? Pois é, a gente trabalha remuneradamente para poder juntar dinheiro para pagar remédio quando tiver idoso. Essa é a lei? Então, mas se eu te falar que você não precisa gastar tanto com remédio, se você cuidar melhor do seu corpo, da sua saúde agora. Entende? Então, essa questão da demência que eu falei é sério, né? Existe estudo quanto a isso. Fala, meu amigo. Desculpa, qual é o seu nome? Raimundo. Raimundo. Já que você está com esse tema agora, a lei da destruição, eu estava aqui pensando, Rio Grande do Sul, que eu vou esquecer até o lado político, pelo que eles pregaram, né, em dividir o Brasil, mas pelos que eles estão passando atualmente. Então, TV tem um lado bom, entre aspas, que informa, mas que você entra no clima. Então, eu já vi vários depoimentos que as pessoas dedicaram uma vida para conseguir algumas coisas, e isso se foi questão de dias. Aí, como o tema é essa lei da destruição está, se você puder... Então, a lei da destruição,
A gente está falando das leis naturais. Não estamos falando das leis de Deus e falamos que leis de Deus são as leis naturais. A lei da destruição é uma lei natural. Porém, Rio Grande do Sul teve um dedo nosso. Porque o quanto a gente tem esquentado o país para que ocorra as catástrofes naturais. Elas são naturais. Sim. A gente sabe que existiu dinossauros porque tem vários ossos por aí. Né? E a gente cava, vai lá e acha os dinossauros. Mas estamos propensos a catástrofes naturais? Estamos. Mas o que estamos fazendo para aumentar isso? Entende? Então, assim, esquece a questão política realmente. Se o Sul quis ser separatista ou não, isso é outra história. Isso não nos cabe. Nos cabe como pessoas, como vamos ajudar ao Rio Grande do Sul se reerguer. Esse é o ponto. Porque foi no Rio Grande do Sul, mas podia ter sido um maremoto aqui em Salvador. E se fosse um maremoto aqui em Salvador, quantos de nós estariam com problema? Ah, não, Paulo, eu não moro perto da praia, não. Esse é o problema de quem tem dinheiro e mora perto da praia. Eu não moro num... Mas estamos todos juntos. O problema do Rio Grande do Sul é um problema nosso. É totalmente nosso. Né? Não é falando de política. Eu escutei o governador falando, por exemplo, para não mandar mantimentos para lá. Todo mundo caiu matando em cima dele, mas de certo ponto ele tem razão. Qual que é a razão? Você quer ajudar? Manda o dinheiro e compra de quem está lá. Essa é a ideia, de fazer um negócio prosperar. Manda o dinheiro. Manda o dinheiro para sociedades que você tem confiança, que vão ajudar a reerguer. Porque eu vi acontecendo aqui nos Correios, aqui no shopping, eu vi postos de arrecadação de alimentos e o pessoal colocando água. Os Correios levaram de graça. Gente, mas a água que vai para lá, chegou lá tão cara, porque o frete é um absurdo. Então, se você quisesse ajudar, você, eu tenho dinheiro aqui, eu tenho R$50 que eu posso comprar em água, doa o dinheiro para que as pessoas de lá comprem a água lá, porque vai conseguir comprar muito mais água. Você não tem o frete. Apesar que os Correios ajudaram bastante, mas é isso. Então, assim, a lei da destruição, vai vir a destruição. Mas aí é outra história. A outra história. Desvio vai ter? Vai. Não vamos entrar nessa esfera política. Por isso que eu falo, procure grupos de confiança que você sabe que realmente vão ajudar e doe. Ou vá lá. Está com tempo? Está aposentado? Quer ajudar? Quer um trabalho? Oi, Ana. Não, é só para acrescentar, eu acho, né? Isso que aconteceu no Rio Grande do Sul, se a gente for refletir bem, não, como você falou, não é natural, né? É consequência de várias ações do próprio homem, mas, para resumir, uma delas, o desmatamento. E outra coisa também, em relação ao que você falou de dinheiro, né? Muitas pessoas começaram a doar produtos que não serviam nem para ela, né? Assim, e o dinheiro é exatamente o que eles estão precisando para buscar ali próximo, né? Se reerguer, né? E no meu caso, como eu sou da área, eu enviei muita ajuda, tinha vontade de me voluntariar na área na parte dos animais que são criaturas de Deus, né? E que nós somos responsáveis por eles e estão realmente uma situação catastrófica, né? Tanto os animais de criação quanto os gatos e os cães, né? Então, mas aí vamos falar um pouquinho mais dessa lei da destruição, falando de lá, falando sobre... Mais para frente nós vou voltar nesse assunto, ok? Vamos falar aqui sobre lei da sociedade. Será que fora da sociedade evoluímos sós? Ajuda mútua para a própria sobrevivência, aprendizado com as diversas relações, aprimoramento. Opa, volta. Gente, lei da sociedade. A lei da sociedade,
A sociedade nasceu antes do homem. Quem concorda? Quem já ouviu falar disso? A sociedade nasceu antes do homem. Os neandertais, o homem primitivo, já vivia em sociedade. A gente já trabalha em conjunto, em sociedade, há milhares e milhares e milhares de anos. Tem um livro que chama Sapiens. Ele mostra muito isso, assim, da nossa evolução. Né? A hora que eu li, eu ficava empolgado, que eu falava assim, gente, está aí a evolução do espírito, ninguém está vendo. Não é possível que ninguém vê isso. De quando a gente deixou de ser homem sapiens para ser sapiens sapiens, que está ali, ó, no meio daquilo ali está a nossa evolução, quando a gente deixou de ser animal para ser humano. Está no meio daquele bolo ali, e eu li o livro Sapiens empolgado com isso e fazendo essa correlação da evolução, da nossa evolução. Então, a sociedade nasceu. Será que está acabando a pilha? A sociedade nasceu antes do homem, porque os animais já trabalham em conjunto, em sociedade. Isso é uma lei natural, com certeza. Porque, imagina, não é uma lei do homem. Como animais a gente já vivia em sociedade, trabalhava junto para poder caçar, para poder se proteger. Imagina, a gente tinha uma vida mínima. Quantos anos será que a gente vivia? 20 anos, 30 anos? Se é que conseguisse viver isso tudo? O ancião tinha 35. Oi? Quantos anos? Né? Aqui, gente, há pouco tempo atrás, a nossa expectativa de vida não era nem 60 anos. Há 100 anos atrás, nossa expectativa de vida era 53 anos, se eu não me engano. Me perdoem se eu estiver falando estatisticamente uma bobagem, mas a referência que eu me lembre é isso. É mais ou menos isso, que há 100 anos atrás a nossa expectativa de vida era 53, 55 anos. Então, ok. Lei do progresso. O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo. Da mesma maneira, então, os mais avançados ajudam no progresso dos outros pelo contato social. A gente tem o desenvolvimento, mudanças constantes e aprendizado crescente. É um progresso. É uma evolução. Se estamos assim agora, imagina quanto estaremos daqui a 100 anos. Não é? Daqui a 200. Porque as coisas, elas estão num progresso tão acelerado que a gente não dá conta de acompanhar. O conhecimento, a tecnologia. E a gente tem que se atualizar com isso. Eu estava falando com outro colega hoje, que também trabalha no ciclo 9, acho que o mundo aqui trabalha no ciclo 9. Tudo vai para lá, que é o Adil Lira. E a gente estava falando sobre inteligência artificial, que é um dos assuntos que a gente conversa muito. Né? Inteligência artificial vai estar aí, sim, daqui a 100 anos, você vai estar com um chip conectado a uma inteligência artificial. Não sei, a hora que quando eu nascer de novo e colocarem, eu vou ficar sabendo. Né? A lei do progresso faz parte das leis naturais. Lei de igualdade. Somos criados simples e ignorantes, diferentes pelas nossas escolhas. Livre-arbítrio para mudar nosso planejamento. Lei da igualdade significa que nós somos iguais, Giovana? Não, nós não somos iguais. Mas indivíduos diferentes. Mas está escrito ali que a lei da igualdade. Aspectos, mas nós, lei da igualdade em relação em algumas características. Talvez. Nós somos iguais porque. Por quê? Quem chutei? Quem fala? Quem sabe? Oi?
Somos criados simples e ignorantes, e diferentes pelas nossas escolhas. Somos criados iguais. Lei da liberdade, livre-arbítrio, liberdade de escolhas, responsabilidade. Nossa, adoro essa lei, lei da liberdade, fazer tudo que eu quero. Ninguém manda em mim mais. Hein? Nem tudo me convém? Não, que é isso? A vida é um mundo, posso fazer o que eu quiser, sou livre, livre-arbítrio. É assim? Tem gente que toca terror? Será que é assim? Então, e aí a gente chega no que os espíritos falam que é a principal, que é a lei que contém todas as outras. Lei da justiça, amor e caridade. E era disso aqui que eu ia voltar a falar lá no Rio Grande do Sul. A lei da caridade. A lei do amor. Entender quem sou, me amar, entender e respeitar o outro. E ajudar o outro. Não me interessa o que politicamente falaram do Rio Grande do Sul, querendo separar, falando mal do Nordeste. Problema deles. Hoje, são pessoas que precisam do nosso amor e da nossa caridade. São pessoas que precisam da gente. Não é porque podia ser eu estar lá. Podia ter acontecido aqui em Salvador? Pode. Uma hora vai acontecer alguma coisa. Sempre acontece as catástrofes naturais. Né? Pode cair é difícil de acontecer, de cair um meteoro. Mas pode acontecer? Pode. Né? Não caiu aqui não, caiu no mar. E o mar fez um maremoto e a água invadiu aqui, por um exemplo. Né? E aí então a gente entra nesse ponto da lei da justiça, relação comigo, com o outro e com o divino. Isso é muito bacana da gente falar, porque a gente vive falando que não é justo. Isso aconteceu comigo, não é justo. Aonde está a justiça por conta disso aqui que eu sofri? Fui roubado, cadê a justiça divina? Eu gastei todo o meu salário para pagar aquele iPhone, gente. Né? Comprei aquele iPhone caríssimo. Né? Sou temente a Deus, né? É assim que a gente fala? Temo a Deus. Essa é a relação que você tem com Deus? Voltando lá no início. Sou temente a Deus, me roubaram o iPhone, cadê a justiça? Ou, falando de coisas mais intensas, um filho morreu. Aonde está a justiça do meu filho morrer? Por que ele? Por que comigo? Não é assim? Por que não eu? Aonde está a justiça? Por que não eu? Mas, quando você olha com o olhar do Espírito e você lembra que essa não é a sua única vida, você não está aqui pela primeira vez, não estará aqui pela última vez. Que é isso, Paulo? Já evoluí muito, nunca mais vou me reencarnar na Terra, agora vou para Saturno, vou para mundos mais evoluídos, porque eu sou muito bom. Não quero mais reencarnar na Terra. E aí? Será? Não, Deus é justo. Deus está vendo que eu sou uma pessoa boa. Ele vai me mandar para Saturno. Será que a coisa funciona assim? Hein? Se funcionasse assim, seria maravilhoso? Ó, o macaco. Lembra do macaco? É a minha percepção de como eu sou. É só a minha percepção de como eu sou. Eu gostei dessa história do macaco. Vou falar isso toda hora com todo mundo assim: ó, o macaco! Ninguém vai nem saber o que eu estou falando. Jogar no bicho? Pronto, ó, também é uma opção. Todo mundo jogando macaco hoje. Se perder, não me culpem. Se ganhar, 10% é bom. E a caridade, capacidade de ajudar quem tem menos, quem entende menos, ou quem está passando por provas que eu posso ajudar. Eu posso facilitar a vida da pessoa.
Não interessa o que foi falado, o que foi, sabe, hoje. A ação de Deus no universo se dá por intermédio de suas leis, as quais atuam de forma harmônica e constante. A intervenção de suas leis é confundida como sendo o próprio Deus. Seu funcionamento não depende da crença nem das ações humanas. São leis gerais, universais e sempre ocorrem em todas as épocas da evolução. Lei da destruição. Cabe a gente falar assim, isso não foi coisa de Deus, não. É a gente que está fazendo. Tá bom, mas hoje, agora, nesse momento, aconteceu o Rio Grande do Sul. O que eu vou fazer para poder ajudar? E aqui? O que eu tenho feito? A gente começa no nosso núcleo familiar, né? O que eu tenho feito na minha família? Não, para minha família eu faço, mas para minha sogra, aquilo ali não é de Deus, não. Você ri, né, Alessandra? Estou falando mal da minha sogra, não, gente. Adoro minha sogra. Hein? É, né? Então, mas o que eu tenho feito para os que estão perto de mim? Primeiro, sim, o que eu tenho feito para mim. O que eu faço para mim é para mim. O que eu faço para os outros é para mim. Eu estou sempre... Nossa, você é egoísta, hein, Paulo? Tudo que você faz é para você, no fim das contas é. Você sabe que tudo que eu faço de bom e de ruim fica comigo? Eu posso fazer qualquer mal que for aqui para Carla. Não? Mas fica comigo, não fica com ela. E o que eu fiz de bom também. Assim a caridade também é assim. Fica comigo. Olha que coisa mais esquisita. Quanto mais caridade eu faço, mais eu ganho. É bônus hora que fala isso? Ou é porque eu estou enriquecendo com aquilo que eu faço? Não, você falou de planejamento espiritual aí, Paulo. Eu já estou pensando nos meus bônus hora que eu quero assistir teatro lá no nosso lar. Aí eu já estou trabalhando aqui para poder ter bônus hora para ver teatro lá no nosso lar. Será que é disso que nós estamos falando? Não é disso que nós estamos falando. Eu ganho porque... Gente, eu posso falar de mim sempre, né? Mas eu me transformo quando eu chego aqui. Eu entro na porta da harmonia, todo mundo sabe que eu estou aqui, porque eu estou numa felicidade tão grande de estar aqui. E a gente conhece um monte de gente, e a gente se interage, a gente vive em sociedade, né? As leis da sociedade, né, vieram antes da gente, mas está aqui da gente poder conviver, da gente poder conversar, se abraçar, se ajudar, né? Eu devo ter uns 350 grupos de WhatsApp relacionados à harmonia, cada um de uma coisa aqui que a gente faz. Mas eu tenho um grupo do pessoal da Central de Capacitação, que foram as duas pessoas que trabalharam junto comigo para poder fazer nosso primeiro seminário. E a gente, vira e mexe, a gente se encontra. Não é para falar mal dos outros, não, é para falar da gente. Às vezes mal dos outros também, hein? Às vezes, nem sempre. Mas mais... Oi? 30 minutos falando mal dos outros. A energia daqui é muito boa, é verdade. Vamos para frente. Ações do Criador no universo, atuação harmônica e constante. Volta. Independência da crença, da razão humana e dos sistemas criados. Eternas e imutáveis. Leis de Deus, eternas e imutáveis. Então, se uma lei mudou, ela era uma lei divina, ela era uma lei humana, ou o que mudou foi a minha percepção sobre essa lei? Geralmente é a percepção, ou muitas vezes humana, né? Então as leis divinas são imutáveis, mas como eu tenho percebido? Não, Paulo, a lei mudou. Vocês sabiam? Essa é uma curiosidade muito interessante, vale a pena a gente pesquisar sobre isso. 95% da matéria existente no universo
a gente não sabe o que é. Da matéria e da energia, existe 95% de todo o universo, a gente não sabe o que é que está ali. Uma parte é matéria, outra parte é matéria escura e outra parte é energia escura. Agora imagina que tudo isso que a gente conseguiu conhecer até hoje é só 5% do universo. Lembra da cabeça do alfinete? Que eu consigo ver 10 mil galáxias, 100 bilhões... Gente, eu nem sei contar aqui isso, nem sei quantos zeros tem isso. 100 bilhões de estrelas... E mesmo assim é só 5% do universo, porque a matéria escura e a energia escura contida no universo, a gente não sabe o que é. Nem com infravermelho a gente conseguiu ver o que é que tem ali. Já pensou? Isso faz parte da nossa evolução. Aí eu falo assim, mineiro fala, né? No. Ali, esses 95%... Isso é o que, gente? É a matéria primária do universo que está ali. Eu não consigo ver. Eu não consigo entender o que é aquilo, como matéria, como energia. Não é bacana? Não é legal demais? E a gente acha que sabe tudo. Olha isso. O universo, eu não consigo quantificar o tamanho do universo. E mesmo assim, eu consigo saber que 95% do que existe nele eu não sei. Entre matéria escura e energia escura. Passei uma coisa aqui muito importante que eu tenho que voltar. As leis visam ao bem e à felicidade e não à punição. De novo, estamos voltando aqui. Como você vê Deus é como você vê as leis de Deus. Então, Deus vai castigar, Deus vai punir. A gente foi criado com essa mentalidade, né? Aquele homenzinho invisível que fica lá em cima, olhando tudo que eu faço. Tudo. Aí ele vai me castigar, vai me punir, vai me mandar para o inferno, mas ele me ama. Hein? Ele me ama. Quando você se conecta com o divino, você se sente amado. Mas não é esse Deus que está vigiando a sua vida para poder te punir. Isso é muito importante. Assim como Deus não é isso, as leis de Deus também não. As leis de Deus funcionam de modo universal e ultrapassam qualquer limite de tempo e espaço. Nós, no entanto, nem sempre as compreendemos do mesmo modo, confundidas com justiça e seus atributos humanos. Lembra o que a gente estava falando? Manifestações sobrenaturais disseminando medo e temor. É outra questão, né? Eu preciso temer o que Deus faz. Aliás, Deus age na minha vida assim? Pedis e recebereis, é assim? Aí, Deus está ali olhando o que eu estou fazendo, e se eu pedir para Ele, Ele vai me dar. Eu sou bonzinho. Deus proporcionou a todos os homens os meios de conhecerem a lei. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Eu vou começar a chamar isso da lei do macaco. Os que melhor a compreendem são os homens de bem e os que desejam pesquisá-la. Não obstante, todos um dia a compreenderão, porque é necessário que o progresso se realize. É a minha ótica, é como eu consigo ver a lei de Deus. Pode ser que hoje eu esteja dando essa aula aqui, daqui a 10 anos você me convida de novo e eu leio. 10 anos eu esteja aqui dando a aula e esteja falando de outras coisas, porque de repente a minha visão sobre as leis de Deus mudou novamente. Mas é a minha visão. As leis estão aí. Como nós que criamos o... Quem estava aqui na época da criação do Livro dos Espíritos?
Quem estava aqui na Terra na época da criação do Livro dos Espíritos? Só nós? O resto estava na Lua? Estava em Saturno, regrediu e veio para cá. Cadê o resto? Gente, na Terra, quem estava aqui na Terra? Hein? Mas qual que é a dúvida? Eu vou ter que tirar essa dúvida. Robson, por que você não estava aqui? Cara, difícil. Difícil? Hilton, por que você não estava aqui? Você estava? Ah, a gente se encontrou, você lembra? Ah, pois é. E se for a primeira encarnação? Como? E se for minha primeira encarnação? Sou um espírito novo. Se você for um espírito novo... é possível, né? Você me pegou nessa, hein? Você me pegou nessa mesmo. Eu não sei quando foi sua primeira encarnação. Oi? Provavelmente, assim, você não estaria na Terra. Mas o que acontece? A gente vem evoluindo, né? A gente vem como humanidade, a gente vem evoluindo. E para ser um humano, você tem que ter passado muita coisa. Você não vira, não é do dia para a noite que você fala assim, eu deixei de ser um cachorro ou um cavalo e virei humano. Na Terra. Então, por que eu pergunto quem estava aqui na Terra, na época que foi feito o Livro dos Espíritos? Aonde eu não sei se eu estava encarnado ou desencarnado, mas com certeza eu estava na Terra. Esse é o ponto. Hein? Em Paris, não sei. Não sei se eu estava em Paris. Mas eu sei que na Terra eu estava. Onde é o mundo espiritual? Gente, vocês passaram por essa aula, hein? Não passaram não, Lê? Todo mundo reprovado. Todo mundo reprovado. Gente, aonde é o mundo espiritual? Eu morri, desencarnei. Abre-se um portal. A porta da esperança. Eu vou passar por essa... Nossa, eu fui velho nessa, hein? Dessa idade. Aí eu vou passar por esse portal e vou passar por uma outra dimensão. Isso é muito místico, né? Onde é o mundo espiritual? O mundo espiritual é aqui. Vivemos todos juntos, encarnados e desencarnados. Temos vibrações diferentes. Mas eu vou reprovar todo mundo aqui agora, nessa aula. Olha só. Vamos pegar um ventilador. O ventilador está aqui parado e a gente consegue ver todas as pás dele. Eu ligo o ventilador um pouquinho, para ele rodar um pouquinho. Eu consigo ver ainda e contar quantas pás ele tem, não consigo? Aí eu aumento mais a velocidade. Eu diminuo a quantidade de pás que eu estou vendo, ou elas dobram de tamanho, de quantidade. Até que eu ligo ele no máximo, e parece que só tem uma pá. O ventilador mudou de lugar? Ou a vibração dele alterou? A vibração dele alterou. Estamos todos no mesmo lugar, encarnados e desencarnados. Não, Paulo, eles estão lá no nosso lar e nós estamos aqui. Olha, como arredondando, espíritas no Brasil, nós somos 3% pelo censo. Se eu não me engano é isso, 3%. No mundo, a gente é 0,1%, 0,2%, e olha lá, de espíritas. O resto mora onde? Já que não é no nosso lar. Os 99,9% não moram no nosso lar. Moram aonde? Dos espíritos desencarnados. Eles passam por um portal para poder vir para a Terra a hora de nascer e fazer a conexão na nidação do óvulo com o esperma. O esperma fecundou o óvulo, desceu e teve a nidação. É onde quando dá a ligação do espírito. Que é outro erro que a gente vive falando assim: eu fui aquele espermatozoide entre os bilhões. Espermatozoide não está ligado a nenhum. Imagina, eram bilhões de espíritos lutando para poder ver quem é que ia encarnar. É assim que funciona. Né? Então. Oi?
Não, eu não estou falando isso. Olha o tamanho do universo. Não falei que a vida espiritual é só aqui. Eu falei que nós que estamos aqui, na vida espiritual, estamos aqui, tanto na Terra, tanto encarnados quanto desencarnados, em vibrações diferentes. Nossa, essa foi uma pegadinha boa, hein? Quem não compreendeu, encontra comigo lá no ciclo 3, que eu explico de novo. Ciclo 3, que é o ciclo mediúnico, que a gente fala muito, a gente desenvolve nossa mediunidade, passa a entender melhor. Quer dizer, Paulo, que minha casa está cheia de espírito vendo eu tomando banho? Eu espero que não. Mas que eles estão lá, eles estão. Alguns. Ou vocês não viram aqui o tanto que isso aqui está cheio? Ou vocês acham que na cadeira do lado de vocês não tem ninguém? Está cheio aqui, gente. Nossa, peraí, deixa eu ir embora. Meu Deus, Pai, eu não quero que isso aqui não... Leis de Deus divinas ou naturais, o homem... Volta, que nós estamos acabando. O homem, por estar sujeito ao erro, não pode enganar-se na apreciação do bem e do mal. E acreditar fazer o bem, quando na realidade está a fazer o mal. Jesus vos disse: vede o que queríeis que fizesse e não fizesse para vós. Tudo está nisso, não vos enganarei. Essa é uma das coisas mais difíceis da gente fazer. Eu falo por mim, ok? Eu acho que essa é a coisa mais difícil de fazer. Não fazer com outro o que eu não quero que faça comigo. Porque, lembra da lei da liberdade? Meu livre-arbítrio, eu posso fazer o que eu quiser. Mas então, essa é muito difícil. Essa é bem difícil de fazer. Mas tudo se resume a isso, não fazer ao outro o que eu não quero que faça comigo. Se a gente fizer isso, a gente ia ter uma sociedade top demais. Mas tem hora que eu quero tanto aquilo, e passo por cima do outro para poder ter aquilo que eu quero. Eu estou falando em causa própria, eu faço. A gente tem que se analisar e ver. Vocês eu não sei, eu faço. E essa é a parte mais difícil. À medida que o espírito conhece as leis, sintoniza mais com o bem e com o amor. Se olhar a percepção sobre as coisas se modificam, seus sentimentos se elevam, sua vida se torna mais plena e prazerosa. Quanto mais ele conhece as leis de Deus, melhor percebe o quanto é efêmero o corpo e quanto são insignificantes o egoísmo e o orgulho diante da grandeza da vida. E, para a gente finalizar, as leis divinas. Qual o objetivo final das leis de Deus? Evolução. Evoluirmos cada dia mais, um pouquinho mais. A cada encarnação, evoluirmos mais. Então, uma das minhas metas está lá no meu plano espiritual, viu, Luiz? Uma das minhas metas, melhorar a minha mediunidade cada dia mais. Para quê? Para que na próxima encarnação eu não esqueça que sou imortal e não fique aqui quebrando a cabeça de novo até aprender isso. Dúvidas? Perguntas, comentários? Tomate, cebola, repolho? Não, ninguém trouxe isso não? Ainda bem. Gente, agradeço demais a paciência, estar aqui com vocês. É muito prazeroso estar aqui com vocês. Agradeço muito poder estar aqui. Agradeço muito ao pessoal do ciclo por ter me chamado. E vejo vocês em breve. Espero todos vocês no ciclo 2. Não desistam, porque é uma evolução para a gente. E a gente vai aprender muito quem eu sou no ciclo 2. Espero vocês lá. Obrigado. Nós que agradecemos.